Agora a gente vai falar sobre uma preocupação que muitas pessoas devem ter na hora de comprar um imóvel. O sonho da casa própria muitas vezes pode se tornar sim um pesadelo, como já aconteceu com muita gente e continua acontecendo porque os números provam isso, os números de reclamações, de processos na justiça. Se a gente não atenta para taxas abusivas, cobranças, as famosas entrelinhas, as pegadinhas de contrato. Por isso que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Pode rodar o VT. Um balanço feito pela Associação dos Mutuários de São Paulo e Adjacências mostra que de janeiro a junho de 2017, na região metropolitana de São Paulo, houve mais de 2.000 reclamações referentes a construtoras e bancos. Dessas queixas, cerca de 50% dos consumidores entraram com processos da Justiça. Os dados são comparativos ao mesmo período do ano passado, quando houve mais de 1.000 ações judiciais. O levantamento mostra também que entre os campeões no ranking das reivindicações estão leilões de imóveis, dificuldades no distrato da compra da casa própria e atraso na obra. Para evitar dor de cabeça, é importante que o consumidor conheça os seus direitos e deveres antes de adquirir um imóvel. E é isso que vamos acompanhar agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos conversar sobre esse assunto com ele, que está sempre nos ajudando a ter mais informações, né, sobre os nossos direitos. Doutora Anis Kfouri, que é advogado e presidente do Instituto Orgulho de Ser Advogado e Defesa da Cidadania. Bem-vindo. Tudo bem, Prazer querido? é meu, tudo bom? Prazer é nosso. Parabéns, mais uma pequena chegando. Obrigada, aí pra gente, isso é muito bom, né? Família aumentando. Que bom. Boa, né? Agora as mulheres vão ser maioria na sua casa, hein? Sim. Você viu? Agora vão dominar mexe. de fato, Não né? mexe com a gente. Bom, Muito obrigado, bom. prazer estar aqui com vocês. Viu? Prazer é nosso. Mesmo porque esse assunto é muito delicado, gente. Muitas vezes a pessoa está realizando um sonho e acaba transformando aquele sonho por falta de cuidado, por justamente esperteza demais de um lado e ingenuidade do outro, acaba entrando numa grande fria e perdendo muito dinheiro. E aí precisa procurar os seus direitos na justiça, o negócio se arrasta por anos, é uma dor de cabeça gigantesca. Quais são os principais problemas enfrentados pelas pessoas na hora de comprar o seu imóvel, falando em questões contratuais? Muito bom. Em primeiro lugar, quero dar aqui um bom dia do nosso telespectador, a equipe da Gazeta que faz um trabalho de bastidores. E um sorriso, né? Porque a gente tem que levar a vida a sério, mas com alegria e bom humor. E eu acho que esse trabalho seu aqui, Regiane, da equipe, é muito importante para orientar você que nos assiste. Quais são os cuidados quando fizer um contrato? A primeira coisa é escolher um imóvel com cautela, com cuidado. Então, quando você compra um imóvel na planta, por exemplo, você tem que ver o chamado memorial descritivo. Porque quando você compra um imóvel usado, você consegue ver a estrutura, ver a parede, ver o acabamento. Quando você compra um imóvel na planta, esse imóvel ele tem só um desenho, né? E aí o que vai te demonstrar, te garantir que aquele imóvel vai ter piso X, parede X, tamanho tal, vai ser o chamado memorial descritivo. Então, sempre que comprar um imóvel na planta, olhar esse memorial, os detalhes do que está comprando. E quando fizer o contrato, ler todas as cláusulas. Aliás, Regiane, uma coisa que eu sempre falo, consulte o advogado de sua confiança. Isso é um trabalho que a gente faz no Instituto. Aliás, cumprimentar os colegas que são voluntários no Instituto. Para quê? Para evitar que depois que você assine o contrato, você vá à justiça. Tá. Porque há uma regra no direito que quando você assina o contrato, em tese, ele faz lei entre as partes. Ou seja, você concordou. E se você concordou, é sempre soberano, né? depois você tem maior dificuldade para reclamar discutir. é mais difícil. Então, o que é importante? Para evitar e para ter mais segurança, ao fazer o contrato, ler com detalhe todas as cláusulas e ver se você entendeu e se você concorda com elas. E, claro, consultar uma pessoa que tenha o conhecimento nessa área, porque isso é fundamental, né? Um Exato. advogado que seja especializado nessa área também. Eu até gostaria de dar o meu testemunho. Quando eu comprei o meu apartamento, a gente fez exatamente isso. Pegou o contrato, levou para um advogado e a gente chegou com várias ressalvas em cima daquele contrato. E isso não é proibido. Não é porque colocaram isso no contrato, uma cláusula que você não concorda, que você não pode, no mínimo, questioná-la. Exatamente. Então, a gente veio com uma lista de observações que foram brilhantemente ali colocadas pelo advogado, né? E aí, claro, a gente se deu melhor na assinatura do contrato, a gente conseguiu exigir muito mais, porque eles têm o interesse em vender, então eles acabam abrindo mão de algumas coisas. Então todo mundo tem o direito de fazer isso, né? Antes de comprar, porque depois que você comprou, ninguém quer mudar mais nada, fica daquele jeito. Claro. E uma coisa, tomar um cuidado, porque às vezes o vendedor, no afã de vender, fazer a venda, ou a locação, seja lá o que for, ele promete um monte de coisa. A hora que você vai tá no no papel, papel. não tá. Aí você diz assim pra ele, vivi várias vezes, mas não tá escrito isso. Ah, não, mas não você precisa. falou. Mas não precisa, isso já tá combinado.
combinado. Fala, não. Se está combinado, Somebody love, não. Vamos colocar aqui, deixa combinado, porque o que é combinado não é caro. Exatamente. Então é importante tomar muita atenção no momento de fazer o contrato. Esse momento as pessoas estão em clima de festa, de alegria. Ah, não, vamos assinar, vamos fechar, vai ser amanhã, vamos pegar a chave. E aquela emoção toda faz com que ele haja muito mais pela emoção do que pela razão. E aí você acaba tendo problema antes. Então, um cuidado. Vou te dar um exemplo que ilustra isso. Os imóveis novos, agora saiu uma decisão recente, um reconhecimento do Tribunal de Justiça, que diz que os imóveis, o prazo de entrega de um imóvel comprado pode demorar até 180 dias. Pode atrasar 180 dias. O que acontece? Acontece o seguinte, este prazo, o tribunal reconheceu que pode atrasar de fato a entrega do imóvel, desde que esteja previsto no contrato. Então, quando você faz o contrato, o importante é ver se tem essa cláusula. Se houver essa possibilidade de atraso de 6 meses, você já tem que se planejar, porque a construtora pode de fato atrasar em 6 meses, não há direito à multa, porque há um reconhecimento hoje, por exemplo, do Tribunal de Justiça, e se você já está se planejando para mudar para aquele imóvel, vai vencer o seu contrato de aluguel e você já está contando com aquele novo imóvel, você pode ter esse problema. O fato é que também o Tribunal de Justiça reconheceu que se houver esse atraso, eles são obrigados a fazer uma indenização em relação ao valor do aluguel, porque já que você não pode utilizar o imóvel, pelo menos você tem uma indenização equivalente ao valor do aluguel daquele imóvel. Mas o fato é que você vai ter uma certa frustração e se você assinou o contrato, em tese você concordou e o tribunal reconhece. Então, veja com cuidado todas as cláusulas do contrato para evitar isso. Vamos falar em atraso na obra agora? Vamos. Isso é uma coisa muito comum, inclusive é responsável por um número muito gigantesco muito gigantesco é ótimo, né? De reclamações na justiça depois, né? A obra atrasa, a entrega, a pessoa tem custos, inclusive, por causa dessa obra, muitas vezes por causa desse atraso, porque teve uma programação toda de entrega do imóvel em que estava. Isso gera uma dor de cabeça gigante muitas vezes, né? Muito grande. E a pessoa deve correr atrás dos seus direitos. Mas como é que pode fazer para tentar se proteger contra um eventual atraso na obra antes mesmo dela acontecer? Isso é um risco que você não tem como evitar, você pode minimizar. Uma coisa é estabelecer no contrato qual vai ser a penalidade, qual vai ser a regra, lembrando, como eu disse, 180 dias ao reconhecimento da possibilidade de atraso. O que acontece também é um outro entendimento com relação aos danos morais. Se, por exemplo, você ia casar, estava preparando para ir mudar de casa logo após o casamento e houve uma frustração, um prejuízo, isso pode vir a ensejar um dano moral. O que o Tribunal de Justiça já se manifestou é que o direito à indenização ele não é automático, não é o simples atraso não gera indenização. Há que se comprovar que houve um prejuízo moral, que houve uma frustração muito grave de expectativa e a partir disso ter esse problema. Então veja, o cuidado para evitar o atraso na obra também é avaliar a credibilidade da construtora e da incorporadora imobiliária. Buscar ver se tem reclamação, entra nos sites de reclamação, de repente, se aquela construtora já tem um histórico de bons antecedentes, a tendência de você ter problema é muito menor. Agora, se você já vê que é um caso recorrente, fique alerta, atenção, você já sabe que tem um problema ali de desrespeito ao consumidor. E quando for comprar, Eugênia, uma coisa importante, quando for comprar um imóvel usado, não na planta, tomar cuidado, porque como é uma obra mais antiga, ela pode ter alguns outros defeitos que você leva. Então, também estabelecer isso no contrato, embora a entrega possa ser mais imediata, estabelecer no contrato os limites dessa responsabilidade, dos danos do encanamento, a condição elétrica, porque às vezes você faz aparentemente um bom negócio e depois descobre que é um grande problema. E aí como fica essa responsabilidade? Quanto mais colocar no contrato, melhor, menos margem para discussão você tem. Tá. Você comentou também sobre defeitos na construção, né? Muitas vezes a gente compra um imóvel, não percebe, afinal de contas comprou na planta, como você falou, a gente não está vendo, depois começa a perceber certas coisas acontecendo por ali. Queria saber o prazo para a gente poder reclamar sobre isso. Eu dou um recadinho e já volto, pode ser? Bom. Vamos voltar com a doutora Anísia, eu deixei uma pergunta no ar aqui, a gente estava falando sobre defeitos, né? Muitas vezes acontece, porque tem defeitos que são mais visíveis. A gente entrou assim que pegou a chave, uma pintura mal feita, um granito mal colocado, mas tem alguns defeitos que não são tão visíveis, que não estão aparentes, né? Questão de encanamento, fiação, coisas que ficam escondidinhas ali, que podem apresentar problemas a médio e longo prazo. Como é que fica essa questão no contrato? Muito boa a sua pergunta. Quando você compra um imóvel novo,
novo, se presume que 5 anos é um prazo de garantia, porque está tudo novo, em tese tem que estar tudo funcionando. Se tiver algum problema, você pode ir à justiça. Mas isso que você falou, Regiane, é uma coisa importante, tem uma palavra jurídica que chama vício redibitório. Tá. Esquece a palavra, mas entende o que é. Se tiver um defeito oculto, que for difícil de você constatar. Então, neste caso, você tem 1 ano para poder manifestar o seu direito. Então, se tiver algum vício de redibitório, por exemplo, o encanamento estava podre, teve um problema de mal colocação de um encanamento ou de uma fiação que foi colocada de maneira errada e que não deu para se constatar de imediato, você tem a possibilidade de, constatado esse problema, que é o chamado vício oculto, pedir indenização. Uma coisa que é importante, tudo aquilo que você constatar de errado, notifique a construtora, o vendedor, para que fique documentado. Então, por exemplo, olha, a luz não acende, está com mau contato, tem uma interrupção de energia, o funcionamento do encanamento está entupindo, tudo que for falha identificada, infiltração na parede, vá documentando para deixar claro qual é o problema, para que depois você não diga, apareceu, ele não falou antes, eu não sabia. Então, o código sempre vai estabelecer o seguinte, o Código do Consumidor, um direito para que a própria incorporadora, a construtora, corrija aquele defeito. Se aquilo não for corrigido, você tem direito ao abatimento proporcional do valor do imóvel, ou a mandar fazer a obra e pedir a indenização, ou, dependendo da gravidade, até desfazer o negócio sem aplicação de multa. Então, você pode cancelar a compra de um imóvel se ele tiver um dano estrutural grave que não tenha sido reparado. Tá certo. Tá? Bom, pode combinar, inclusive, no cancelamento, então, né? Isso. Por isso que é tão importante a gente ficar atento. Agora, vamos falar de taxas abusivas, também é um grande motivo de reclamação de muitos consumidores. O que pode ser considerado uma taxa abusiva? Olha, o que acontece é como você estabelece no contrato, taxa abusiva é toda aquela que não tem ou previsão contratual ou que tenha previsão contratual, não atenda o que está disposto na legislação. Vou dar um exemplo. Essas discussões de taxa, uma taxa que se fala muito é do cancelamento por conta do distrato. Então, por exemplo, você comprou um imóvel, aliás, Regiane, isso aconteceu muito. Nós tivemos um boom imobiliário, muita gente acreditando na valorização dos imóveis, uma grande demanda, todo mundo comprou, se endividou, achando que o imóvel ia ganhar muito, houve uma facilitação para a compra de imóveis, e aí com essa retração da economia, muita gente está devolvendo o imóvel. E nesse momento de devolver, a construtora tem o direito de reter uma parcela do valor e cobrar uma espécie de multa por esse cancelamento. Por quê? Porque não foi um cancelamento por defeito, não foi um cancelamento por prazo de atraso na entrega. É porque a pessoa não quer pagar ou não tem condições e cancela. Nesse caso, a multa que é admitida pela jurisprudência é de até 10%. Então, se cobrar 20, 30, 40, já é uma considerada multa abusiva e aí é indevido, seria cobrado indevido. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça considerou a possibilidade da empresa ficar até com 30% quando é o caso de investidor. Foi um caso específico, ele disse até 30%, ele pode reter porque um proprietário, eles compraram 10 imóveis, 10 apartamentos e um prédio, depois quiseram cancelar porque houve a mudança da economia e aí admitiu 30%. Mas a regra geral, para você que nos assiste, até 10% é alguma coisa admitida. Acima disso, passa a ser abusivo. Tá bom, vamos prestar atenção então. Agora, com relação a juros, né? Tem gente que passa e que enfrenta problemas com relação à cobrança de juros em excesso. Também são situações que podem estar previstas em contrato e que também são consideradas abusivas? Tem um chamado juros sobre a obra, né, que você paga ao banco, porque o banco financia, e a construtora repassa ao consumidor. O Tribunal de Justiça reconheceu que pode repassar. Agora, a grande questão, cada contrato, é avaliar qual foi a composição daqueles juros, qual é o valor daqueles juros. Por isso é importante fazer a análise de cada contrato. Existe também uma questão que você pode mudar o seu contrato de financiamento habitacional. As pessoas não sabem, é a portabilidade dos contratos. Então, se você tem um imóvel financiado pelo banco A e se você quiser migrar isso para o banco B ou C, que tem uma melhor taxa, apesar da burocracia, pode ser uma vantagem você fazer a migração dessa dívida. Então, no contrato, para evitar taxa e juros abusivos, veja o seu contrato, consulte um advogado e se você achar no cálculo que tem alguma cobrança abusiva, você sempre tem o direito constitucional de pedir a revisão do contrato e verificar aqueles cálculos se não são abusivos, inclusive com a realização de perícia. Tá certo. A gente também quis trazer esse assunto para cá, porque tem dados muito preocupantes, né, como a gente viu no começo, no VT, que mostram que o número de reclamações está aumentando muito. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo muito bem o contrato no momento da assinatura. Exatamente. Né? Isso é uma questão muito perigosa. E também, por outro lado, as incorporadoras, as imobiliárias, as construtoras estão
tentando levar uma certa vantagem em cima do cliente, colocando coisas ali que não cabem, né? Afinal de contas, se não fosse assim, não resultariam em processos na justiça, né? A relação tem que ser equilibrada, né? Sempre tem que ser equilibrada. O que acontece? A pessoa não sabe, assina, o outro impõe, é a falta de conhecimento. E como que você mata isso? Assistindo o programa Revista da Cidade já ajuda, boa. Você vai aprimorando, avisa o vizinho, avisa a tia, fala com a família, vai comprar imóvel, vê o programa, dá pra ver na internet, então é assim que você vai aprimorando, evitando de cair enfilado em Aqui a gente dá o primeiro alerta, né? Ó, é o seguinte, é assim que funciona, e depois consulta o advogado, vai lá, eu vi alguma coisa, tem alguma coisa assim, um cuidado, viu, Eugênia? O que dá direito à propriedade do imóvel é o registro no cartório de imóveis. Então, comprou imóvel, tira a certidão, vai no cartório de imóveis da sua circunscrição, da sua região, e tira a certidão. É lá que vai garantir que você é o dono. Se lá tiver o seu nome, sim. Cuidado, porque podem fazer um golpe, transferir o imóvel, e aí você paga tudo e a hora que você acha que tem, não tem. Cuidado com isso. Ok, vamos ficar atento então, né, gente? Vou agradecer mais uma vez a doutora Niski Furi, que esteve com a gente hoje tirando as dúvidas. Ele que é advogado e presidente do Instituto Orgulho de Ser Advogado e Defesa da Cidadania. Vou deixar o site para você conhecer mais sobre o Instituto. É orgulhodeseradvogado.adv.br. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Um abraço para todo mundo do Instituto, obrigado. Obrigada, parabéns querido. À equipe da Gazeta, viu? Até a próxima, viu? Muito bom. Gente, informação é a nossa maior arma. Agora tem uma turminha aqui também visitando. Hoje é o dia das visitas boas aqui. De onde vocês são? Aqui da Casper? Estão entrando agora também? Estão começando? Qual curso? Rádio TV, ó, a galera de Rádio TV conhecendo, circulando por aqui. Bem-vindos, viu, gente? Com certeza vão escrever uma história de sucesso também junto com a gente aqui na Fundação Casper Libero. Agora...